RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, aqui quem fala com você é o Carlos Lamounier, sou advogado no Brasil, em Portugal, na França. E hoje eu gostaria de te perguntar: por que você está com falta de vontade de viver? O que te faz não ter vontade de viver? Essa é a minha pergunta. Por que tantas vezes o abatimento lhe acomete? Por que tantas vezes a depressão chega até a sua vida? Logo cedo pela manhã você não quer levantar da cama? Por quê? Por qual razão? É certo que hoje muitos males se aproximam de nós, inclusive pós a pandemia que nós tivemos, que o mundo todo sofreu, muitas doenças emocionais, muitas lutas de cunho familiar que nós passamos, profissionais. Sim, todos nós estamos sujeitos a passar por essas lutas e essas crises, mas talvez não seja por isso, não seja por nenhuma dessas razões que você se encontra nesse momento onde você já até pensou em tirar a sua vida, já pensou até em dar um fim na sua vida, porque você não sente mais vontade de viver, não sente mais amor pelas pessoas, não sente mais desejo de levantar da cama. E eu queria te dizer que talvez essa sua falta de vontade de viver tem a ver porque você não está cumprindo o seu propósito. Sim, você foi criado de uma maneira única e especial pelo nosso Pai para cumprir um propósito nessa terra. A sua vida, eu quero te dizer, ela não se resume a essa terra, ela não se resume ao seu trabalho, à sua família, a parentes que estão nessa terra. Não. Você foi criado por um Deus que é Pai. E você foi criado de uma maneira preciosa e nasceu antes de nascer nessa terra. Você nasceu no coração de um Deus Pai que ama a sua vida. E você está nessa terra para cumprir um propósito. E eu quero te dizer que não. O seu propósito não é esse, se casar, formar numa boa faculdade, ganhar muito dinheiro, ter filhos. Não, não tem a ver somente com isso. Isso faz sim parte do processo, mas o propósito para o qual o seu Pai, o nosso Pai, colocou eu e você nessa terra é para que você possa cumprir um propósito eterno e dar fruto. A Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, diz que Jesus dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Nós sabemos como é bom tomar um bom vinho. Vinho esse que vem da videira, das uvas. E Jesus nos ensina que toda videira, que nós somos como a videira, e toda videira que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, ele corta. Você tem sido uma videira frutífera. Deus, o nosso Pai, te colocou nessa terra para que você possa frutificar. E talvez a raiz de tantos males que tem lhe acometido, dessa falta de desejo de viver, é porque você ainda não está cumprindo o seu propósito, que é dar fruto nessa terra. E dar fruto nessa terra nunca tem a ver com eu mesmo. Dar fruto nessa terra, o propósito que ele tem para a sua vida, tem a ver com eu dar fruto para o próximo. A árvore, ela não produz, a videira, o fruto para que ela mesma possa usufruir desse fruto, não.
ela dá fruto para que um outro, um terceiro chegue e possa aproveitar, se deleitar daquele fruto. E ela gasta ali energia, força, ali a seiva no caule da planta, e ela tira energia da terra, os sais para que o fruto fique bonito, para que alguém possa vir e se deleitar naquele fruto. E talvez você tenha vivido somente para você mesmo. E se você tem vivido somente para você mesmo, você não tem frutificado, você não tem alimentado o próximo, o outro, e o outro pode ser seu marido, a sua esposa, pode ser seu filho, seu vizinho. Sim, começa dentro da nossa casa, mas nas relações da sua vida, seja familiar, seja profissional, você tem dado fruto ou você tem se preocupado somente em pensar em si mesmo, em garantir a sua parte e que o próximo se vire para o lado de lá. Não. Talvez o fruto de tanta inconsistência emocional, de não ter uma vida assim tão constante, de ser tão inconstante, um dia tá mal, um dia tá bom, é porque você ainda não entendeu que o nosso Pai eterno te colocou nessa terra para que você produza frutos. E produzir frutos sempre tem a ver com eu me entregar espontaneamente para ser um instrumento de luz, de graça, de vida, de ajuda na vida do outro, daquele que está do meu lado. Ainda no Evangelho de João, no versículo 15, diz o seguinte, que ele já não nos chama de servos, Jesus, porque não sabe o que faz, mas ele tem nos chamado de amigos. Ele tem nos chamado de amigos, para que tudo que a gente pedir ao Pai em nome dele, ele nos conceda. Mas esse mandamento que ele nos deu é porque tudo aquilo que você pedir para o seu Pai, para Deus Pai, para cumprir o propósito que sempre tem a ver com nós e nunca com eu, ele vai te ajudar a cumprir. E às vezes, muitas vezes você me fala assim, por que as minhas orações não estão sendo ouvidas? Por que eu estou passando essa depressão tão severa? Porque o nosso Pai ele não tem compromisso com a oração que nós fazemos para o eu, para mim mesmo, mas ele tem todo o compromisso com a oração que nós fazemos para o nós, para a família, para o próximo, para o irmão. Então que você possa parar de olhar para si mesmo e olhar para o próximo. Que você possa falar, Pai, eu tenho vivido hoje somente para mim mesmo. Eu tenho preocupado somente com a minha vontade, mas eu estou entendendo que essa terra é passageira, que aqui eu sou um peregrino em terra estranha, como a Bíblia nos ensina. E eu quero entender qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, aonde eu vou frutificar, aonde eu vou me entregar para o próximo, na minha escola onde eu estudo, na minha faculdade, no meu trabalho, na comunidade na qual eu estou inserido, porque o propósito de Deus tem a ver com isso. E tudo que você orar e pedir em nome dele, ele vai te conceder, desde que você ore como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. Jesus não ensinou a oração, Pai meu, meu Pai, dê para mim, para eu me satisfazer. Não, Pai nosso que estais no céu. Seu nome é santo, que seja feita a sua vontade nessa terra como ela é feita aí no céu. E a vontade do céu sempre foi nós nos entregarmos em favor do próximo. Cristo Jesus deu o exemplo na cruz, se entregou por nós. E como exemplo que ele nos deu, nós devemos também estarmos dispostos e entregues em favor do próximo, que você possa receber essa palavra, refletir nessa palavra e com certeza, entendendo esse evangelho da verdade, da graça de Deus, você vai ser curado, você vai ser transformado e quando você começar a dar fruto, a pensar no outro e não somente em você, com certeza a cura da depressão virá, a vontade de viver será restaurada, sim. A mudança que o Pai quer fazer, que vai gerar cura em você,
ela está dentro de você. Ela não depende de uma qualidade financeira melhor, ela não depende de um trabalho, de uma profissão onde você quer estar. Ah, mas eu não gosto do meu chefe, da minha profissão. Não. Está em que quando você começar a cumprir o seu propósito, se entregar pelo outro, entender isso no seu íntimo, sim, tudo fará sentido. E essa vontade de viver será restaurada. E nosso Pai terá liberdade para gerar cura e transformação na sua vida. Então eu me despeço de você hoje, nesse momento, dizendo: você tem um propósito. Você tem um propósito. E a sua vida será apenas plena quando você cumprir esse propósito. E esse propósito é o melhor de Deus para a sua vida, é o melhor plano, melhor do que esse que você imaginou, muito melhor. Que o nosso Pai possa abrir a sua mente, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 12, renovar a sua mente, renová-la para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é você cumprir o seu propósito nessa terra e assim ter uma vida plena. Um bom dia para vocês, uma boa noite para você, que você possa, assim, desfrutar dessa palavra, refletir e viver esse novo tempo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.